Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e segunda em Casimiro de Abreu. Graças e paz a todos. Meu nome é Carlos, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana em Barra do Sana e também da segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus, naquilo que nós nos propomos dentro desse período que estamos passando de cultos domésticos, né? E aqui, irmãos, em forma de culto, eu gostaria primeiro então de ler o Salmo de número 133. Se você tiver aí com sua Bíblia aí em mãos, se puder abrir para que possamos fazer essa leitura juntos, seria bom. É um texto conhecido da palavra. Se você por um acaso aí não está com um texto bíblico, com a Bíblia na sua mão, eu mesmo faço a leitura e os irmãos aí nos acompanhem. O texto diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí ele dá dois exemplos. Primeiro é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E o segundo exemplo é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Interessante é que esse salmo ele infere uma grande verdade sobre a comunhão da igreja, e isso se faz muito possível, mesmo num instante como esse, em que nós estamos distantes aí uns dos outros fisicamente, mas unidos pela mesma fé no mesmo Cristo Jesus. E essa união, por exemplo, ela pode ser vista nesse instante, no momento em que nós estaremos orando. Eu vou estar orando daqui, isso é uma gravação, e você vai estar me acompanhando aí na sua oração, e o Senhor estará certamente ouvindo as nossas orações. Vamos orar nesse instante, feche os seus olhos, pedir graça a Deus para esse nosso momento de culto. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, aquele a quem é devido toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A Ti queremos Te louvar neste instante, Te prestar o devido culto, entendendo que o Senhor é merecedor destas coisas, é digno destas coisas. E nós, muito mais no sentido de dever e de serviço, de cultuar aquele que nos criou e nos tem chamado à salvação. E assim, Senhor, que estes momentos em que aqui estaremos cultuando ao Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos derrame da Tua graça, Senhor, e que a Tua boa vontade seja sempre executada nas nossas vidas, hoje e sempre. A nossa oração nesse instante, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, antes de meditarmos na palavra de Deus, convido a todos a entoarem comigo o canto de número 10 do Inário Novo Cântico. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó, louvai-o, aleluia. Tu, sol dourada, refugir, tu, lua e prata, reluzir, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia.
Bom, amados, vamos ao momento importante desse nosso culto. Bom, o texto escolhido aqui para a nossa reflexão de hoje é um texto que provavelmente você viu sendo citado recentemente nas redes sociais, ou até mesmo que você tenha recebido aí no seu WhatsApp, alguém provavelmente tenha enviado esse texto para você, que se apresenta como, eu diria, um tipo de resposta ou mesmo profecia acerca do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E aí a primeira coisa que eu gostaria de considerar é a seguinte: sempre na história da igreja, desde sempre, se procurou encontrar versículos bíblicos para se justificar as coisas que se estavam vivendo no presente. Isso sempre foi assim. Bom, como exemplo, eu posso citar, quem não se lembra do 11 de setembro, das Torres Gêmeas. Ora, setembro é o mês 9. Portanto, 11 de setembro, 11/9. E lá naquele período, lá naquela época em que isso aconteceu, muitos associaram esse 11/9 ao livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 9, que diz assim: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Ou seja, muitos dos povos aqui, nesse versículo 9 do capítulo 11 de Apocalipse, teria sido o fato de o mundo inteiro ter visto na TV a queda daquelas duas torres, as Torres Gêmeas. E estas duas torres seriam aqui as duas testemunhas. Ou seja, de forma bastante direta, de forma bastante simples e resumida, balela, falácia, coisas de crentes, de pessoas que não têm o que fazer, ao procurarem, interpretarem a Bíblia de forma equivocada, fazendo uma exegese equivocada, segundo o seu próprio modo de enxergar as coisas. Um outro exemplo, na história da igreja, quantas vezes anticristos foram anunciados ao longo da história? É esse, é aquele outro, é político tal, é o papa tal. Mas, amados, vamos aqui ao nosso texto. Mas ainda, me permita, não antes de considerarmos o grande entrave que nós temos vivido nos dias de hoje. Do que estamos falando? É a crise na saúde versus a crise na economia. Se ficarmos em casa, não seremos infectados, mas geraremos uma crise econômica. Se sairmos para trabalhar, garantiremos as nossas contas pagas, mas poderemos gerar uma contaminação em massa e mortes sem precedentes. Então pergunto, o que fazer? A maioria do mundo tem optado por seguir uma quarentena, um isolamento social exigido aí ou instruído pelas autoridades sanitárias. Mas o que a palavra de Deus diz para nós acerca exatamente deste ponto? Ficar em casa ou sair para o trabalho? A resposta da palavra de Deus para exatamente este ponto, ficar em casa ou sair, é a seguinte: nenhuma resposta. Não se assuste. Nenhuma resposta. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre especificamente este ponto, como também não fala sobre outras inúmeras questões na humanidade. A Bíblia não fala. E por que não fala? Por motivos óbvios. Porque se a Bíblia tivesse que falar sobre todas as questões da humanidade, não caberiam nos livros do mundo inteiro. Portanto, a mensagem que nós temos recebido por aí, citando o livro de Êxodo, principalmente naquela questão quando da morte dos primogênitos, que culminaria com a saída do povo de Israel do cativeiro egípcio, naquele dia lá, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, em que todas as famílias deveriam se reunir em suas casas e tomar um cordeiro para uma refeição cultual. O cordeiro que seria sacrificado para este ato, ele deveria ser sem defeito e o seu sangue deveria ser aspergido nas portas de cada família.
Pois, quando o anjo do Senhor visse o sangue do cordeiro nas portas, ele pouparia aqueles que estivessem dentro das casas. Rapidamente, o que te lembra estas coisas? Um cordeiro sem defeito, um sangue que salvaria as famílias. Ou seja, irmãos, esta passagem bíblica, ela tão somente aponta para a vinda do Cordeiro de Deus, que viria para ser sacrificado por nós, e este é Jesus Cristo. E o seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nos redime de todo o pecado, é o resultado daquele símbolo do sangue do Cordeiro aspergido nas casas, a fim de que o destruidor não alcançasse, o anjo vindo da parte de Deus não alcançasse aquelas famílias que tinham aquele sangue nas portas. Portanto, a instrução lá em Êxodo era para que, segundo o verso 23 do capítulo 12, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Semelhantemente, há um outro texto também sendo usado, que é o texto de Isaías, capítulo 26, verso 20. Eu diria, inclusive, que é até um texto mais enfático do que este de Êxodo. Lá nós lemos o seguinte, Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. E aí eu pergunto, será, irmãos, então, que a quarentena, como resposta de Deus para as nossas vidas, está aqui nesse texto de Isaías 26, 20, que parece ser algo tão direto, parece que Deus está assim falando diretamente acerca desse tempo? Irmãos, eu diria com todas as letras, absolutamente não. Esses textos não dizem nada sobre este momento em que nós estamos vivendo. Estes textos citados aqui, tanto a Páscoa judaica, lá no capítulo 12 de Êxodo, ainda remetendo às pragas nos capítulos anteriores, e ainda o texto da profecia de Isaías, eles já se cumpriram na história. Nada tem a ver com os dias de hoje, ainda que esta seja a instrução mais apropriada para o momento ficar em casa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas, por favor, amados, não associemos, nem interpretemos erroneamente a palavra de Deus. Isso nós não podemos coadunar. Nós não podemos, de forma alguma, receber isto como palavra de Deus nas Escrituras para as nossas vidas e para a igreja, porque não é. Isso é um fato. Com isto, irmãos, nesta nossa breve reflexão, o que nós aprendemos aqui hoje ao observar esses textos? Em primeiro lugar, nós devemos procurar interpretar os textos bíblicos corretamente, naquilo em que o Senhor intentou falar com o povo de Israel, com a igreja de Cristo, com o profeta, com o rei, enfim. Precisamos entender qual é a verdade revelada naqueles textos, para somente depois, se possível, aplicarmos no nosso cotidiano, dependendo da forma em que os textos são apresentados pela revelação escriturística. Ou seja, devemos parar de procurar fantasiar interpretações e revelações misteriosas que só servem para confundir. Num dado momento a palavra de Deus fala daqueles que chegarão ao ponto daqueles que sentem como que coceiras nos ouvidos, procurando, parece que querendo ouvir coisas misteriosas. E a revelação da palavra de Deus está tão enfática para nós, tão simplória. Segunda coisa, irmãos, devemos observar as recomendações das autoridades sanitárias, das autoridades competentes e também da liderança de nossas igrejas, que têm orado e buscado no Senhor sabedoria para lidar com estas coisas, que são novas para todos nós. Pela primeira vez na história, nós estamos lidando com este tipo de problema.
Terceiro lugar, devemos ainda mais nos aplicar no nosso dever de vivenciar as doutrinas bíblicas, manifestando em nós o caráter de Cristo. Nunca foi tão necessário a verdadeira Igreja de Cristo se portar como Igreja de Cristo, como verdadeiros discípulos que seguem os passos de seus mestres, de seu mestre, como nos dias de hoje. E em quarto e último lugar, não deixemos jamais de cultuar ao nosso Senhor. Não há barreira neste mundo, nesta vida, não há perseguição neste mundo, nesta vida, que possa impedir um crente de cultuar ao seu Deus. Como, por exemplo, nesse nosso instante aqui, em que eu estou deste lado e você está aí na sua casa. Que possamos cultuar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. Orando, intercedendo por esses dias maus que nós temos vivido, procurando ter comunhão uns com os outros através das redes sociais, através de um simples telefonema perguntando ao irmão se está tudo bem. E naquilo que nos é possível, amados, através destas redes sociais e dos demais canais, procurar sempre meditar na palavra de Deus, edificando a vida uns dos outros. Que o Senhor nos abençoe, nos livre das más interpretações, mas que aquietemos o nosso coração diante do nosso Deus. Amém? Vamos orar e aproveitar para, neste momento de oração, não apenas agradecer por esta palavra, por este culto, mas também clamarmos a Deus por tudo isso que nós temos vivido, pedindo ao Senhor que tão logo seja possível que isso tudo mude e volte à nossa doce rotina de estarmos na igreja juntos. Que alegria, irmãos, será o dia em que nós retornarmos. Prometo que o nosso primeiro culto será uma ceia, onde estaremos ali louvando a Deus com toda a gratidão do nosso coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tua palavra, sempre bem presente e pertinente ao coração daquele que crê em ti. Que o Senhor, meu Deus, nos abençoe, nos dê sabedoria e aquiete o nosso coração diante dos dias maus que nós temos vivido, Senhor. Que o Senhor guarde a tua igreja, mesmo impedida neste instante, de forma sensata e prudente, de estarmos juntos no templo, mas que possamos estar unidos, meu Deus, na mesma fé, no mesmo Cristo, louvando o teu nome, procurando fazer sempre a tua vontade e meditando na tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos guie sempre em toda a sabedoria e graça para a honra e glória do teu próprio nome, Senhor. E nesse instante, Pai, nós também te suplicamos por esta situação em que temos vivido no mundo todo, Pai. Quantos enlutados, quantas mortes de irmãos nossos também, Senhor, padecendo diante desse vírus, Pai. Que situação caótica que o mundo inteiro tem vivido, Pai. Que sirva para que a tua boa mão possa agir no nosso meio nesses dias. Que seja tempo de proclamação do Evangelho. Que seja tempo de arrependimento. Que seja tempo de libertação e salvação de almas que hoje encontram-se perdidas, meu Deus. Pai, abençoe as autoridades constituídas. Que tenham sabedoria dos céus para conduzir todas as coisas, meu Deus. Senhor, nós colocamos também diante de Ti aqueles que têm tido uma terrível situação, que é a questão da economia, Pai. Quantos sem trabalhos, quantos já perderam os seus empregos, meu Deus. E só o Senhor é aquele que pode nos suprir diante, Senhor, de tamanha dificuldade, de tamanho problema, meu Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria para agir. E que o Senhor também nos dê condições, Senhor, de suprir as necessidades uns dos outros. Para que todos, Pai, possamos te servir da melhor maneira possível, Senhor. Assim nos abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Deus nos guarde. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e segunda em Casimiro de Abreu.